E aí, pessoal, tudo jóia? Hoje vamos começar a aula falando sobre coeficiente angular e coeficiente linear da reta. Vejam o gráfico. Temos aí uma reta que forma com o eixo x um ângulo θ. O coeficiente angular desta reta, que nós chamamos de m, é a tangente do ângulo θ. Então, coeficiente angular é a tangente do ângulo que a reta forma com o eixo x. E esta reta toca no eixo y no ponto H, que é o coeficiente linear. Coeficiente linear é o ponto onde a reta corta o eixo y. Vejam esse exemplo. Temos, no primeiro caso, uma reta formando com o eixo x um ângulo de 45 graus. O coeficiente angular é a tangente do ângulo 45 graus. Coeficiente angular é igual a 1. No segundo caso, à direita, nós temos uma reta formando um ângulo de 135 graus. O coeficiente angular desta reta é a tangente de 135 graus. Tangente de 135 graus é igual a menos 1. Reparem que no primeiro caso a reta é estritamente crescente e o coeficiente angular é positivo. Já no segundo caso, a reta é estritamente decrescente e o coeficiente angular é negativo. Então, o coeficiente angular, que também é conhecido como declividade, fala para você se a reta é crescente ou decrescente. Vamos agora ver um segundo jeito de achar o coeficiente angular. Vejam o segundo caso. Temos o ponto A de coordenadas xa e ya, e o ponto B de coordenadas xb e yb. Então vamos calcular o coeficiente angular conhecido os dois pontos da reta. A distância no eixo x que separa o ponto xa do ponto xb é xb menos xa, que podemos chamar de ΔX. Vamos aproveitar e transferir para cima. É a base desse triângulo retângulo. A distância no eixo y que separa o ponto ya do yb é yb menos ya, que podemos chamar de ΔY. Vamos aproveitar para transferi-lo para a direita. É a altura desse triângulo retângulo. E esta reta AB forma com o eixo x o ângulo θ. Como nós temos duas retas paralelas, podemos transferir o ângulo θ para dentro do triângulo. Obtemos assim um triângulo retângulo, ângulo θ interno a ele. O oposto ao ângulo θ é ΔY, é o cateto oposto. Adjacente ao ângulo θ é o ΔX, cateto adjacente. Nós sabemos que o coeficiente angular m é a tangente do ângulo θ. E no triângulo retângulo, tangente é cateto oposto dividido por cateto adjacente. O cateto oposto é ΔY e o cateto adjacente, ΔX. Por isso, o coeficiente angular pode ser calculado pela fórmula ΔY sobre ΔX. Vamos aproveitar agora para fazer um exercício calculando o coeficiente angular com dois pontos. Vejam o exercício. Calcule o coeficiente angular da reta que passa pelos pontos A, 3, 2 e B, 5, 1. O coeficiente angular, m, é ΔY sobre ΔX. ΔY seria YB menos YA, 1 menos 2. E ΔX, XB menos XA, menos 3. 1 menos 2 é igual a menos 1. E 5 menos 3, 2. Por isso, o coeficiente angular é menos meio. Vamos agora falar sobre equação geral e equação reduzida de uma reta. Vejam como fica. Equação geral é a equação AX mais BY mais C igual a 0. Para calcular a equação reduzida, basta isolar a letra Y. Para isso, vamos subtrair AX dos dois lados da equação e subtrair C dos dois lados da equação, ficando com BY igual a menos AX menos C. E para acabar, dividimos a equação inteira por B, ficando com Y igual a menos A sobre B vezes X e menos C sobre B. Menos A sobre B é o coeficiente angular, então podemos chamar de M. E menos C sobre B
é o coeficiente linear, podemos chamar de h. Então, substituindo menos a sobre b por m e menos c sobre b por h, encontramos y igual a mx mais h, que é a equação reduzida da reta. É mais fácil você trabalhar com a equação reduzida do que com a equação geral. Por isso, quando você precisar encontrar o coeficiente angular ou o coeficiente linear de uma reta, se ele fornecer para você a equação geral, você primeiro transforma em equação reduzida. Veja um exemplo. Calcule os coeficientes angular e linear das retas abaixo representadas. No item A reta é 2x mais 3y menos 4 igual a 0. E no item B, 10x menos 5y mais 20 igual a 0. Vamos começar resolvendo o item A. 2x mais 3y menos 4 igual a 0. Começamos isolando o y. Para isso, vamos subtrair 2x dos dois lados e somar 4 dos dois lados, ficando assim com 3y igual a menos 2x mais 4. E agora vamos dividir a equação inteira por 3. 3y dividido por 3 é igual a y igual a menos 2x sobre 3, menos 2 terços de x. E mais 4 terços. Comparando com a equação y igual a mx mais h, concluímos que m é igual a menos 2 terços e h é igual a 4 terços. Vamos fazer a mesma coisa para resolver o item B. Vamos lá? Item B, 10x menos 5y mais 20 igual a 0. Primeiro passo, isolar y. Vamos então subtrair 10x dos dois lados e subtrair 20 dos dois lados. Ficamos com menos 5y igual a menos 10x menos 20. Agora vamos multiplicar esta equação por menos 1. 5y igual a 10x mais 20. E por último, vamos dividir a equação inteira por 5. 5y por 5, y, igual a 10x dividido por 5, 10 quintos de x. E mais 20 dividido por 5. 10 dividido por 5 é igual a 2, e 20 por 5, 4. Ficamos com y igual a 2x mais 4. Comparando com a equação reduzida, y igual a mx mais h, encontramos m igual a 2 e h igual a 4. Vamos agora fazer um exercício misturando os temas abordados até agora. Vejam o exercício. Escreva a equação reduzida da reta abaixo representada. Notem que esta reta forma com o eixo x um ângulo de 60 graus e toca no eixo y no ponto menos 3. Então, o coeficiente angular é a tangente do ângulo 60 graus. E a tangente de 60 é igual a raiz de 3. E o coeficiente linear é o ponto onde a reta corta o eixo y, h igual a menos 3. Lembrando da equação reduzida, y igual a mx mais h. Basta substituir m por raiz de 3 e h por menos 3, ficando assim com y igual a raiz de 3 vezes x menos 3. Vamos fazer mais um exercício? Vejam o próximo. Escreva a equação reduzida da reta abaixo representada. Notem que esta reta forma com o eixo x um ângulo de 135 graus e ela toca no eixo y no ponto 2. Então, o coeficiente angular, m, é a tangente do ângulo 135, que é igual a menos 1. E h, o coeficiente linear, é igual a 2. Lembrando da equação reduzida, y igual a mx mais h. Vamos substituir m por menos 1 e h por 2, ficando assim com y igual a menos 1 vezes x mais 2. Y igual a menos x mais 2. Existe também um caso particular de equação da reta, a equação segmentária de uma reta. Vejam este último caso. Monte a equação da reta representada no gráfico abaixo. Notem que neste caso nós não conhecemos o ângulo que a reta forma com o eixo x, mas nós conhecemos o ponto onde ela corta o eixo x e o ponto onde corta o eixo y. Neste caso, podemos usar a nova fórmula, x dividido pelo ponto onde a reta corta o eixo x,
mais y dividido pelo ponto onde a reta o eixo y igual a 1. Basta então substituir 3 embaixo do x, é o ponto onde ela corta o eixo x, e menos 1 embaixo do y, é o ponto onde corta o eixo y. Ficamos com x sobre 3 mais y sobre menos 1 igual a 1. Vamos agora tirar o mínimo entre 3 e menos 1. Este mínimo pode ser 3 ou menos 3. Vamos usar o 3. 3 dividido por 3, 1 vezes x, x. Depois 3 dividido por menos 1, menos 3, vezes y, menos 3y. Igual a 3 dividido por 1, 3, vezes 1, 3. Cancelando os dois denominadores, ficamos com x menos 3y igual a 3. Subtraindo 3 dos dois lados, x menos 3y menos 3 igual a 0, que é a equação geral da reta. Vamos fazer mais um exercício dessa matéria para você fixar melhor? Vejam o próximo exercício. Monte a equação da reta representada no gráfico abaixo. Notem que esta reta corta o eixo x no ponto 4 e o eixo y no ponto 2. Faremos então x dividido por 4, que é o ponto onde ela corta o eixo x, mais y dividido por 2, que é o ponto onde corta o eixo y, igual a 1. Tirando o mínimo entre 4 e 2, encontramos 4. 4 dividido por 4, 1 vezes x, x, mais 4 dividido por 2, 2 vezes y, 2y. E é igual a 4 dividido por 1, 4 vezes 1, 4. Cancelando os denominadores, temos x mais 2y igual a 4. Subtraindo 4 dos dois lados, ficamos com x mais 2y menos 4 igual a 0, que é a equação geral da reta. Vale a pena lembrar que a equação da reta, a equação reduzida da reta, já foi abordada anteriormente de outra maneira. Ela era escrita como sendo y igual a ax mais b ou f de x igual a ax mais b. Só que da mesma forma, a é o coeficiente angular e b o coeficiente linear. Até a próxima aula, estudem bastante.